Qual a relação entre yoga e tarô? O que são asanas, pranayamas e mudras? Por que a sabedoria do Velho Oriente permanece viva até os dias atuais? Essas e outras perguntas serão respondidas agora no programa Consciência Próspera. Muita luz a você, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera. Eu sou o Diego Roque e estou muito feliz com a sua presença aqui conosco. Estamos ao vivo sempre de segunda a sexta-feira e hoje, feriadão, dia do trabalho, estamos aqui trabalhando para trazer o melhor para você. Vamos receber o Rafael Augusto Maciel, que é instrutor de yoga, que integra a sabedoria yoga com a simbologia dos arcanos do tarô. Vai ser um bate-papo muito legal, muito interativo. Vai deixando a sua mensagem, a sua pergunta, a sua energia positiva aqui no chat. E lembrando que as perguntas enviadas pelo Superchat, elas vão ficar em destaque e, portanto, terão uma prioridade na resposta. Deixa eu já colocar aqui o nosso convidado de hoje, para esse bate-papo super bacana. Seja bem-vindo, Rafael. Gratidão por aceitar o convite. Olá, boa noite. Tudo bem, Diego? Boa noite a todos. Um agradecimento mútuo, né? Um programa que já acompanho há bastante tempo e, como o próprio nome já diz, né, Diego, consciência sobre várias frentes, vários estudos, várias linhas. É um prazer estar aqui nesse 1º de maio. Isso aí, 1º de maio, trabalhando por mais consciências prósperas, né, Rafael? Então é uma alegria muito grande estar aqui com você. E vamos então começar esse bate-papo de hoje. Vou começar fazendo a pergunta de jornada, que é a pergunta tradicional, né, aqui do nosso programa. Como é que foi o seu despertar espiritual? Como é que você iniciou com as práticas do yoga? Como é que começou essa história toda, Rafael? Na verdade, às vezes a gente faz um feedback, né, Diego, e apenas num determinado momento passamos a ter uma noção, né, exatamente do momento em que trilhamos o caminho da espiritualidade, tivemos o primeiro contato. Na verdade, até adentrando nessa parte do simbolismo, né, principalmente do tarô, né, desde 5, 6 anos já eu era atraído por símbolos e imagens em coisas que eu passei a gostar, né, dentro da minha convivência familiar, né, histórias em quadrinhos, filmes, discos. Desde a realidade eu gostava de abrir os vinis Pink Floyd, Iron Maiden, Black Sabbath, né, influências da minha irmã, Bettina Maciel, e do meu tio, Eduardo Machado, e adentrar nos quadrinhos, né, na época da Marvel, da DC, e cinema, né, às vezes não entendia muito, mas já olhava filmes como Blade Runner, Alien. Então, este mundo, vamos dizer assim, do oculto e do que não é explicado com a razão, passou a fazer parte da minha caminhada como ser humano desde muito cedo. E com o desenrolar das circunstâncias, essa inserção se desdobrou. Né? Não tem como não falar do yoga sem antes comentar que o que me levou a tudo isso foi também um contato com a natureza de uma forma bem simples, bem singela, e às vezes até mesmo inconsciente no momento, né? Estou com 47 anos, quando eu tinha 11 anos de idade, já comecei, já gostava de ir à praia, gostava de ir ao mar, comecei a pegar onda de bodyboard, né, na praia de Mariluz, aqui no litoral gaúcho, e a partir dali comecei a ter uma ligação muito forte com o mar, propriamente dito, né? E dali, essa ligação com os 4 elementos, hoje eu tenho essa noção, né? A ligação dos 4 elementos já estavam firmadas desde aquele momento, né? A terra no pisar da areia, o calor do sol com fogo,
a água pelo oceano e o ar pela própria brisa, pelo próprio vento. E aí adentrando nesse universo, principalmente do bodyboard, do mar, depois passei a buscar outras vivências, principalmente porque aqui na cidade de São Leopoldo tem cerca de 2 horas até o litoral. E comecei também a convite da minha irmã, Betina Maciel, né, tem bastante ligação com essa parte espiritual, passei a adentrar no mundo da capoeira, que me levou a um outro universo, uma ligação muito forte com a própria ancestralidade afro-brasileira, né? Minha avó materna veio da Bahia muito cedo aqui para o Rio Grande do Sul, da Izzy Machado, e foi muito curioso, porque para intensificar a minha caminhada na capoeira, pode-se dizer assim, eu busquei o yoga. Estava na faculdade, já tem uns 18, 17 anos, mas busquei para fins físicos ter uma melhor flexibilidade, mais alongamento. No início, confesso que fiquei um tempo e não gostei tanto, né? E aí, realmente, o que me levou depois foi ouvindo a entrevista do professor De Rose, na época dos Faixa Yoga, hoje do método De Rose, que estava ministrando um curso na capital, aqui em Porto Alegre, e estava dando uma entrevista na rádio. E eu ouvi, nossa, entraram algumas coisas assim no inconsciente que me fizeram ir atrás, e a partir dali realmente nunca mais parei, né, nessa trilha do yoga. E passei a fazer cursos de formação por conhecimento, autoconhecimento, por querer saber mais e organizar, estruturar melhor aonde eu poderia chegar. Aí fiz um curso de Tantra Yoga com Nihar Sakar, um indiano, grande amigo, egresso do Ananda Marga. Depois um curso de formação em Hatha Yoga com a Escola Nilaya, aqui de Novo Hamburgo, da Sasha e do Mauro. E até lá, até aquele momento, não tinha nada do tarô. Era essencialmente o yoga na sua plena vivência. Em decorrência dos cursos, passei a dar aula, não era o objetivo inicial, mas essa caminhada se desenvolveu dessa maneira, né? Inicialmente em Canoas, um município aqui perto, no Espaço Lático. E o que me levou para o tarô, por incrível que pareça, né, foi a ramificação dentro da vertente do yoga para aulas de yoga com crianças, onde já tinham contato até pelo bodyboard no litoral. Nós temos uma escola que trabalha no verão, sessão de bodyboard de Mariluz, com essa dinâmica com as crianças. E aí fiz especializações em yoga para crianças, né? Yoga dos bichos, pequenos yogis, yoga do riso, ultimamente yoga com histórias, que foi o baralho do yoga dos bichos, do meu amigo João Caré. Até tenho aqui algumas cartas como amostra, que me trouxe essa percepção e conexão das possibilidades de se trabalhar as imagens dentro de uma dinâmica do yoga. Claro que com as crianças de uma forma lúdica, de uma forma divertida, mas também educativa, né, com essa energia dos animais adaptadas às posturas do yoga. E gostava sempre de que tirassem cartas para mim. Em um certo momento, uma das tarólogas que eu consultava aqui em São Leopoldo, Daniela Rias, né, que virou amiga também, em um certo momento perguntei para ela se ela gostaria de ensinar o tarô para mim, sem curso, sem necessidade de ter uma turma, uma oficina de formação. E ela me iniciou, né, na verdade, nesses estudos. E dali para diante, né, a estrada se desenvolveu de uma maneira muito muito própria, assim, verdadeira, né, sem a necessidade de se ter um objetivo inicial. E com o passar dos anos, né, depois até a própria pandemia me trouxe essa abertura de caminhos e de possibilidades, e onde eu trilhei a escola do professor Ney Naif, né, eu reputo como meu mestre no tarô, né, onde temos uma afinidade grande até hoje, renovando seus cursos, e um dos grandes incentivadores também dessa possibilidade de unir o tarô ao yoga, que surgiu
na época realmente mesmo da pandemia, onde algumas turmas online, né, coloco aqui uma grande amiga também, a Simone Galino, onde a gente trocou bastante sobre essa possibilidade de se colocar o tarô e o yoga. Aí veio essa junção, né, de vivenciar as cartas do tarô, as energias arquetípicas dentro das técnicas do yoga. E também um outro incentivador, eu gosto de dar nome aqui porque é importante essa reverência sempre, né? José Carlos Moreno, ator do Rio de Janeiro, e que tem oficina de formação de atores e bolou na pandemia uma oficina online de vivenciar as cartas do tarô através das expressões corporais e de técnicas do teatro. Então foi um universo muito interessante que me abriu literalmente essa caixa de Pandora para as possibilidades de inserção entre o tarô e as técnicas de yoga. E aí o método veio se desenvolvendo, ainda se desenvolve, mas realmente são dois universos que se unem, respeitado, claro, respeitada a base, né, angular de cada um, e as ramificações também se desenvolvem em conjunto, né? Não tem como também não associar a astrologia, o próprio xamanismo. Tem um trabalho que vincula a língua brasileira de sinais, tanto em relação ao tarô quanto em relação ao yoga, também em relação a ambos em conjunto. E é assim que se desenvolve e a gente vai caminhando, né? Sempre com firmeza, com seriedade, mas também com muita disciplina, né? São sabedorias muito profundas que vão se integrando. E que legal que você une essas duas sabedorias e integra, né? Rafael, você vai trazer para a gente hoje aqui uma possibilidade de interação e um dinamismo aqui bem legal através das imagens, né? Das imagens do tarô, dos arcanos, dos asanas, enfim, teremos muito para aprender hoje com você aqui. Eu gostaria que você começasse falando sobre os métodos de respiração que são associados ao tarô, né? Dentro dessa técnica que você desenvolveu. E nós temos aqui alguns arcanos que você vai utilizar nessa explicação. Aí, quando você quiser, eu já Uhum, compartilho aqui as imagens. claro. Antes, Diego, até antes das imagens, né, se me permite, até para que o público tenha uma noção breve de como pode se desenvolver, né, essa vivência, esse método, né, é realmente trabalhar as energias e também os símbolos dos arcanos, das cartas do tarô, dentro de uma vivência estruturada de uma aula de yoga, né? Então, em algum momento o pessoal até pergunta, faz uma leitura de tarô e aí sai com uma postura de yoga. Não necessariamente, até porque não seria verdadeiro, né? E fiel a nenhuma e nem a outro também. Então, é uma técnica um método que se desenvolve bem dentro de uma vivência estruturada, e por isso que nós, né, conversando anteriormente, chegamos a esse ponto de alinhamento, né, aqui da nossa conversa, justamente começando como se iniciássemos uma prática de yoga no respiratório consciente, né, que no yoga tem o nome de pranayama. Então, amigo Diego, à vontade, se quiser colocar algumas cartas e a gente pode trabalhar essa associação. Sim, você quer começar com aquelas cartas solos que você pediu para eu separar, ou você quer aquele trecho que são as posturas? Não podem ser as cartas solo, inicialmente, Diego. Sacerdotisa, o arcano maior número 2, já remete, né, a uma energia de introspecção, de aquietamento, né? E na própria respiração consciente a gente pode trabalhar ela de uma forma bem numa energia, como se diz no yoga, tamásica, assim, até no sentido mais pausado e mais letárgica. Inspirando com calma, retendo por breves segundos, exalando com serenidade, paciência, e entre essa condução, trabalhando a técnica específica, né, do respiratório consciente, né, inspirando, levando o abdômen para frente, retendo por alguns segundos, exalando devagar. Podemos colocar uma respiração específica do yoga, tamas, pranayama,
onde inspiramos, retemos por alguns segundos, e na exalação exalamos totalmente, permanecemos alguns segundos sem ar, justamente para que essa breve interrupção, esse silêncio entre a exalação, seja esse momento de introspecção que a carta exige, né? Em relação à própria carta e ao pranayama, podemos também trabalhar a concentração das cores, até da própria cromoterapia. No yoga trabalhamos bastante com a cor azul, então podemos inspirar, reter alguns segundos num azul celeste, que traz aquietamento, que traz esse centramento interno, e exalar de uma forma serena, tranquila. É uma carta que nos traz inúmeras possibilidades, as próprias duas colunas, podemos trabalhar entre a respiração alternada, inspirando pela narina esquerda, exalando pela direita, respiração lunar, por exemplo, Chandra Pranayama, somente do lado esquerdo, pelo simbolismo da lua, que está aos pés da sacerdotisa, onde inspiramos, retemos por alguns segundos, e exalamos apenas pelo nariz, também pela narina esquerda. Então é uma carta muito rica, isso falando somente na parte do respiratório, né? Sem contar depois o desdobramento que ela permite, né, dentro desse método, que inclusive acho que temos ela também depois numa outra imagem junto com o asana. Perfeito, Diego. A Imperatriz, que é o arcano subsequente de número 3, a própria vibração de cores, é interessante o tarô esse que está sendo exposto de Rider-Waite-Smith, porque ele possibilita a que o próprio aluno, claro, se fosse leitura do tarô seria o consulente, né, mas que o próprio aluno ele consiga receber e transmitir corporalmente esse efeito reflexológico, né? Então, a carta da Imperatriz já tem essa profusão, justamente vinculada à fertilidade, à exuberância, né, onde podemos, na inspiração, já trazer um alinhamento maior, inclusive fazê-la de olhos abertos, e exalar com calma também, serenidade, mas já vibrando num tom mais vinculado a um laranja, mais ou menos da cor do sofá ali da carta, que é uma cor muito forte dentro do universo do yoga, né, que simboliza o próprio prana, a própria energia vital. E a numerologia já entra junto nessa dinâmica. A respiração quadrada, que chamamos no yoga de Chaturanga Pranayama, que é exatamente o que a gente fez agora. Inspirei abdômen para fora, expandi, retive o ar, exalei abdômen para dentro e alguns segundos sem ar, 4 etapas. Em qualquer carta, nós podemos trazer essa vinculação numérica. Por exemplo, inspiro em 3 segundos, que é a carta da Imperatriz. Posso também reter em 3, ou posso dobrar, triplicar ou quadruplicar. Inspirei em 3, vou reter 3 vezes em 9, exalar em 3, sem ar em 9. Claro, a condução do professor é importante para esse direcionamento, mas na respiração consciente, o aluno já vai tendo a absorção, isso só na primeira parte do respiratório, da energia que aquela carta significa, da vibração com que ela possa trazer. Perfeito, Diego. O Imperador, a gente fez aqui uma sequência, né? Carta número 4, também tem cores vibrantes, mas também já tem o trono em cinza, né? Traz justamente uma noção de firmeza, de sustentabilidade, de rigidez. O número 4 já entra dentro da própria estrutura do respiratório em 4 etapas, que ele chama de Chaturanga Pranayama, e também já traz um pouco mais de austeridade. Podemos trabalhar a respiração chamada respiração do crânio flamejante, Kapalabhati, onde inspiramos, e a exalação ela vem com força num sopro só, forte pelo nariz. E aí a todo esgotamento, contração abdominal, alguns segundos sem ar, né? É uma respiração que traz esse vigor, essa vinculação com a própria energia arquetípica da carta 4 do Imperador. O carro na lâmina 7, escolhemos algumas apenas para trazer exemplos de como essa dinâmica se comporta, isso apenas na parte dos respiratórios.
E aí o carro que traz a noção da vinculação de rapidez de movimento, de ir em frente, ela também oportuniza no respiratório um movimento diferente da sacerdotisa, onde tem um nível mais letárgico, chamado tamas, os 3 gunas, ou seja, as três condições da natureza, né? Tamas, que é a inércia, rajas, que é a ação, e sattva, que é o equilíbrio, se manifestam também nas possibilidades das cartas do tarô. Então, o carro seria como se fosse a ação, rajas, bem sintetizada, por exemplo, na respiração do fole, chamada bhastrika, onde fazemos movimentos de inspiração, de inspiração e exalação fortes, rápidos, com a contração e que é a protusão abdominal, mais ou menos assim. Onde trazemos essa velocidade para a respiração, para o pranayama propriamente dito, e já absorvendo essa energia da carta de movimento, de ação, para onde queremos ir, para onde vamos direcionar a nossa prática, a nossa vivência. Perfeito, Diego. Legal. Rafael, você falou no início sobre os elementos, né, sobre a natureza, e no tarô existe uma representação também simbólica dos elementos através dos naipes, né, nos arcanos menores. Essa abordagem que você desenvolve, você também utiliza em algum momento os arcanos menores? Perfeito. Importantíssima pergunta, colocação, Diego. Os arcanos maiores, eles entregam, claro, a energia macro, né, a energia arquetípica que também está no nosso inconsciente coletivo. E os menores, o professor Ney fala bastante, eu gostei dessa colocação, né, eles comensuram o maior. Então, nas dinâmicas do tarô, por exemplo, o naipe de ouros, ele, justamente vinculado a essa questão da Terra, ele traz uma possibilidade fantástica, assim, dentro do método do tarô e yoga. Depois até separei, vai ter uma foto de uma turma ali onde nós teremos trabalho tanto com as cartas do Rider-Waite-Smith quanto do tarô clássico de Ney Naif, né? Mas sim, todos os naipes, por trazer essa vinculação aos elementos, possibilitam, não necessariamente, Diego e pessoal, nessa estrutura que estamos passando de respiração, né? Mas também no desenrolar da prática, principalmente na estruturação das técnicas de concentração, de meditação, e principalmente na fase do relaxamento consciente, chamado de Yoga Nidra. Então, sim, copas, paus, ouros e espadas, né, os naipes, eles possibilitam, né, essa vinculação e associação e utilização aqui na prática, né. Temos o As, que é a possibilidade em todos os planos, o 10, que é a finalização, então é um universo, assim, riquíssimo, né. É realmente importante a tua colocação, Diego, e sim, eles também agregam e fazem parte aqui do método, né, até como forma também de enriquecer o próprio estudo daquele arcano, daquela carta específica, seja maior, seja menor, sejam as cartas da corte. Perfeito, Diego. Excelente. Estamos ao vivo aqui, batendo um papo com Rafael Maciel, instrutor de yoga, profundo conhecedor do tarô. Tema do nosso bate-papo de hoje, da nossa live de hoje, yoga e tarô. Já temos algumas pessoas aqui deixando mensagens, vou fazer o registro. Fernanda dando uma boa noite. Carlos também está por aqui. Leila Rocha também deixando a sua saudação. Lui Irilica e Adriana Fonseca também mandando o seu boa noite. Então, sejam todos bem-vindos. Vai deixando a sua mensagem aqui, pode deixar a sua pergunta. Na sequência, o Rafael vai responder. Então, dando sequência aqui, vamos entrar nos asanas, nas posturas e nos arcanos integrados com as posturas do yoga? Pode ser, tranquilo, Diego. Vamos lá? A Imperatriz, já falamos antes da associação com o pranayama, com a respiração. E aqui a associação que se faz dentro de uma postura chamada Utthita Trikonasana, dentro de uma linha de yoga, chamada postura do triângulo, vinculando também o número 3, né? Triângulo ali, 3 partes, número 3, a possibilidade de expandir, de abrir, aqui no caso o Anahata Chakra, o chakra do coração,
de realmente se sentir transbordando nessa postura, né? No sentido de poder conectar uma mão ao solo e também elevar justamente nesse sentido das próprias árvores que estão atrás ali da carta, né? Realmente uma postura que traz essa vinculação com a Imperatriz e também já entrando numa outra parte, não necessariamente cada arcano tem apenas uma postura, eles podem ter, uma postura pode servir para vários e ao mesmo tempo, assim também como os pranayamas e as outras técnicas do yoga. Perfeito, Diego. O louco, o arcano zero, segundo alguns mestres estudiosos e autores entre os quais eu me filio, né, transita por todas as cartas também, né, e aqui ele é representado por uma postura que umas linhas de yoga chamado de Adho Mukha Svanasana, ou cachorro olhando para baixo, né. Pelo tarô de Rider-Waite-Smith, ele tem a vinculação do animal, mas também a associação com esse desprendimento, né, de olhar um mundo invertendo um pouco, né, o nosso crânio, o nosso corpo colocado de uma forma diferente, né. Então é uma das posturas que realmente eu vejo que remetem à carta do louco também pela associação do animal, né. Uma outra postura, não temos aqui, mas que vincularia, se associaria bem à carta do louco, a postura do dançarino, na Tarajasana, né, onde realmente temos esse desprendimento, essa liberdade, se permitir-se, né, adentrar num universo ou essencialmente numa prática, né, para buscar todo esse esplendor e esse potencial, né, é o permitir-se, né. Aí o arcano zero do louco com a postura do cachorro correlato. Perfeito. Aí novamente nossa carta 4 do imperador, né, que tem justamente essa estruturação, né, essa firmeza, né, o número 4 ali, as 4 pernas da mesa, a solidez, a rigidez, e a própria postura da prancha Chaturanga Dandasana, onde colocamos as duas mãos e os dois pés em contato com o solo e trazemos realmente essa firmeza, essa rigidez, até porque temos que manter ali as coxas ativas, as pernas estendidas, a contração abdominal, a firmeza dos braços, punhos, realmente sermos, né, o imperador ajustado na execução desse asana, dessa postura. E essa postura, desculpe, Diego, não, falando do método também, eu gosto muito de uma palavra que é divergente, né? O que seria divergente? Seria, isso eu aprendi muito com as crianças, né, no trabalho de yoga com as crianças. Algo tem a possibilidade de entregar mais do que realmente se apresenta, né? A criança tem aquela imaginação ilimitada, onde tudo vira brinquedo, né? Tudo vira inúmeras possibilidades. Então, isso também me levou a buscar essa interação entre yoga e tarô. Então, na própria execução da postura da prancha, nós podemos, como treinamento e até firmeza e estruturação aqui muscular, colocar a própria carta embaixo, não apenas a do imperador ou outra carta, e trabalhar e potencializar esse trabalho da imagética, né, os elementos da carta, juntamente com a fixação da postura. Perfeito, Diego, obrigado. Aí voltamos para a sacerdotisa, carta número 2, na postura da criança, uma variação chamada Balasana, onde a introspecção, é o recolhimento, né? Alguns autores até dizem que o mago e a sacerdotisa seriam os pais celestiais e a imperatriz e o imperador os pais terrenos. Então é onde necessariamente nessa postura praticamente os olhos são fechados, né? Então na postura da criança nos recolhemos para depois na trilha do tarô, né, nos elevarmos ali na imperatriz e seguirmos o caminho. Então é uma postura que a criança também tem essa associação bem sutil em relação ao ventre, à água, um elemento que transita muito pela carta da sacerdotisa, né, uma carta bem lunar, de uma energia bem feminina, né, e essa carta também possibilita, entre as outras posturas, nos possibilita também, em outras posturas, trabalharmos a energia dela, seja fechando os olhos, chegando no aquietamento, em vez de fazer a postura de olhos abertos, que é o mais recomendado, mas estamos às vezes trabalhando o arcano, fecharmos os olhos, entrarmos num recolhimento, trazendo a energia da sacerdotisa na execução própria do asana. Perfeito. Aí uma carta que possibilita bastante as técnicas ali do yoga, principalmente as inversões, que é a carta 12,
Aqui está colocado como enforcado, né? Eu gosto mais do nome, ou pendurado, onde realmente, né, invertemos a cabeça abaixo da linha do coração, as pernas para cima, e aqui estamos em duas variações, em Sarvangasana, invertida sobre os ombros mais à esquerda, e Sirsasana, invertida sobre a cabeça ao centro, justamente, além da associação puramente visual, né, invertendo a cabeça, pernas para cima, a carta do Medurado é uma carta que, na minha visão do tarô, ela é uma carta que exige um sacrifício para que ele se desvire daquela posição, né? E para chegarmos a essa postura da inversão, seja sobre a cabeça ou sobre os ombros, também exige um certo trabalho. Talvez não seja sacrifício para alguns, mas exigem uma disciplina, né? Para que se chegue nessa concentração, nesse alinhamento, para que se consiga potencializar realmente todos os benefícios desse asana. Então, são duas posturas que fecham bem aqui com o pendurado. E já trabalhamos também na dinâmica da aula essa carta deitada no solo, né? E justamente conseguindo fazer até mesmo a, direcionar o posicionamento das pernas, dos braços, né? Em relação a essa carta que é uma carta realmente bem simbólica no tarô e que fecha bastante aqui com a técnica, com as técnicas do yoga. Ok, Diego. Excelente. E o pendurado, ele faz uma menção do sacrifício, como você falou, né? Teria uma relação com a busca de iluminação, com a busca pelo samadhi também? Interessante, porque nessa carta do Rider-Waite é bem simbólico ali a profusão do amarelo ali, como se fosse no último chakra, né, do pendurado, né, no Sahasrara na cabeça, mas que em vez de estar elevado ao alto, estaria para baixo, né? Interessante, Diego, interessante mesmo a tua colocação, porque não deixam de ser essas duas posturas de versões, também tidas como a rainha e o rei aqui dos asanas, né? Então, são posturas realmente desafiadoras que, em algumas linhas do yoga, elas conduzem ao fechamento da prática, antes do relaxamento final, alguma técnica de concentração e meditação. Então, vejo que sim, eu vejo que ela, também por ter o sacrifício, às vezes a palavra é forte, né, mas por ter essa necessidade de inverter, né, o nosso corpo, até para trazer uma outra visão, outro ponto de vista, e realmente trabalhar, né, o último chakra aqui no topo da cabeça, o Sahasrara, de uma forma realmente visando o objetivo maior, seja o Samadhi, seja uma outra palavra que eu gosto bastante, Ananda, né, de bem-aventurança, né. Então, perfeita colocação, Diego, perfeita mesmo. E exige bastante, né, é um pendurado que Exige um necessita ser esforço físico, trabalhado. né? Sim. Estão Sim, chegando sim, perguntas muito boas aqui no chat, daqui a pouco nós vamos ler. Tem algumas claro. perguntas que eu preparei aqui para o Rafael. E existe uma relação entre os mudras e os arcanos do tarô? O que são os mudras? Na verdade, a questão também fonética é muito interessante. A Adriana, que está acompanhando, né, professora do The Rose Método, né, acentua o A, né, mudras, né, seria a colocação Opa, mudras, mais... corrigindo. Mas é interessante, porque numa aula, numa vivência, eu mesmo falei mudra, porque o próprio professor que eu comentei antes, o Nihar Sakardo, o indiano, onde eu fiz a formação em Tantra Yoga, dependendo da região da Índia, eles falam yogo, né, até yoga mudra. Então, a fonética, assim como temos aqui no nosso próprio país, né, uma mesma palavra, eu falando aqui no Sul, tem uma fonética diferente do pessoal de São Paulo e do Rio pronunciando. Mas seja mudra ou mudras, aí é o efeito reflexológico, né, Diego, que ele oportuniza, né? Tanto quanto as imagens do tarô, por exemplo, a pessoa nunca leu o tarô, tem a sua vivência, a sua consciência própria, às vezes nem tem uma espiritualidade ou religiosidade trabalhada, mas ela pode olhar um arcano, olhar sacerdotisa ou imperador e ter, né, um reflexo imediato do que aquela carta representa. Então, os mudras eu vejo com essa possibilidade, né, de trazer
convidar, né, o aluno a trabalhar o efeito que mexe com ele, né, em relação ao gestual de mãos. E aí, associando as cartas, nossa, eu vejo realmente uma possibilidade riquíssima, né, assim, fantástica, né, e mescla muito também com outro trabalho que ramifica-se aqui, né, da língua brasileira de sinais, né, não sou tradutor e intérprete, né, apenas tenho fluência, fiz alguns cursos de formação junto a uma escola aqui de São Leopoldo, da Associação Vida Nova, onde também atuo como advogado na área trabalhista, e já tivemos projetos de capoeira e junto em Libras, tarô em Libras, yoga em Libras, né? Então, o gestual fala muito, tanto nos mudras quanto também na expressão com que possamos trabalhá-los, né? Aqui nós separamos, então, algumas cartas e alguns mudras. Garuda Mudra, que é o mudra da águia, então já traz uma associação realmente de asas, né? E aí, duas cartas dos arcanos, né, significativas, a temperança e o julgamento, onde temos anjos e as asas características, né? E aí, realmente, este mudra pode ser trabalhado tanto de forma, em uma vivência única, junto com a carta e trazendo também a mentalização dos símbolos ou das energias arquetípicas da carta, quanto dentro da dinâmica de alguns asanas. Esse não necessariamente, né? Esse seria mais realmente um treinamento de, de, de absorção da energia da lâmina, da carta, né? Dentro do mudra característico Garuda, que é uma ave mitológica no panteão hindu, e de uma forma até coincidência ou não, né? Temos aqui em Libras o sinal de borboleta, né? Então, as linguagens vão se harmonizando em alguns aspectos, né? Até para que se forme talvez uma nova linguagem característica, né? Perfeito. Aí estamos no Padma Mudra, né? Mudra da flor de lótus, onde unimos aqui as bases das mãos, indicadores mínimos e polegares, né? E assim como o simbolismo da flor de lótus, que nasce do lodo, depois emerge da água, aspira o ar e recebe toda a energia solar, vinculado a essa solaridade da imperatriz, conforme falamos antes, e também ao prana, energia vital, que é simbolizada, ao meu ver, perfeitamente pela carta da estrela, né? Então, esse vir ao mundo e germinar e fertilizar e receber todas as bênçãos, né? A gente tem essa associação entre o Padma Mudra e as cartas Imperatriz e Estrela. Vaikara Mudra, não sei nada de tarô, não sei nada de yoga, fecha o punho, em praticamente qualquer cultura, qualquer região, né? Só o punho fechado se chama Mushti Mudra, que é um mudra de força. Quando eu cruzo em frente, né, eu trago Vaikara Mudra, que é um mudra de proteção, também força, segurança, né? Não em vão, né? Nas Pantera Negra, nos filmes, né? Wakanda Forever e o primeiro Pantera Negra, né? Quando ele fecha, né? É um mudra realmente de solidez, segurança e proteção. Aliás, os quadrinhos têm uma vinculação bem interessante não só com o tarô, com o yoga, mas também com o universo esotérico, né? Doutor Estranho é um personagem que tem, se conseguirmos realmente prestar muita atenção, tem vários mudras ali tanto nos quadrinhos quanto nos filmes, né? Mas voltando aqui especificamente, o mudra de força, de segurança, proteção, fechamento, tanto na carta do Imperador, dentro dessa energia, quanto na própria carta, que o nome já diz, da força, né? Onde buscamos também essa associação com o nome, mas também buscando um certo controle, um certo equilíbrio sobre algumas situações que devemos enfrentar. Perfeito. Pendurado novamente, sacerdotisa voltando aqui, né? E o eremita, carta muito simbólica.
Chank Mudra ou Chanka Mudra é um mudra que remete a uma concha, remete a uma concha, a uma gruta. Então, associado então a esse aquietamento, necessidade de recolhimento, né? Tanto na carta da sacerdotisa, né? Que trabalha esse elemento água, né? Justamente vinculando ao som da concha, quanto ao pendurado, onde daqui a pouco tem que desvirar, fazer esse sacrifício de sair, e o eremita que às vezes vai até a sua própria gruta interna e pessoal para buscar, né, a sua luz própria, o seu interior, sair, acho que é o autor Raju Banzaf que fala, né, o verdadeiro nome, né, qual o nome que ele vai ter a partir da carta seguinte, da carta 10. Esse é um mudra bem interessante, né, que trabalha também as vias aéreas respiratórias, né, porque traz toda essa associação. É muito rico ser trabalhado, às vezes, numa dinâmica de concentração, onde podemos, né, levar essa imagética da carta efetivamente, né, para uma gruta, com o som de uma concha, realmente traz uma possibilidade bem forte e poderosa. Aqui o registro de uma aula muito especial, né? Essa turma, hoje, ela está específica de Yoga e Tarô. É uma família aqui de São Leopoldo, a Cris, a Alice e o Rafa, onde nós começamos há mais de 5 anos atrás, né? Foi até antes da pandemia, uma aula de yoga em família, né? O Rafa até não estava, era a Alice e o Luigi, e de yoga em família com as cartas dos bichos. Depois, na pandemia, transitamos online, e desde o ano passado ela virou yoga em Libras, e depois yoga em Tarô, por essa questão da possibilidade dos símbolos e pela também escolha e eleição dos alunos, né? E aí eu fiquei sabendo, né? O Rafa ali comentou que tem não sei se ainda passa, mas tem um desenho, um anime japonês, JoJo's, eu nem sei o restante do nome, onde aparecem os 22 arcanos maiores, traduzidos em energias tipo avatares que se transformam depois nos personagens, né? Então, depois eu fui, na época eu pesquisei, né? É um, é um autor japonês que colocou no mangá e depois nesse anime os arcanos maiores. E aqui nós temos na aula o trabalho tanto com que interessante, né? Temos aqui os arcanos menores, ali o 4 de ouros e o 5 de ouros, juntamente tanto do Rider-Waite-Smith quanto do tarô clássico de Ney Naif. E até conversei com um dos últimos cursos com o Ney sobre o tarô dele, na possibilidade sinestésica do trabalho, principalmente que cada naipe no tarô clássico do professor Ney tem uma cor, né? Então, o paus tem o fundo vermelho, aqui ouro tem o fundo verde, e de trabalhar essa possibilidade riquíssima, né? Também das cores e dentro das técnicas do yoga. Essa aula corre no Espaço Buscadores, aqui de São Leopoldo, da minha amiga Deise Baldo, onde também temos as aulas de Hatha Yoga normal, e também sempre trazendo as cartas do tarô junto do Uma Dinâmica. Perfeito. Excelente. Temos mais pessoas chegando aqui, já deixando seu boa noite, deixando sua mensagem positiva, sua energia positiva, sempre muito bem-vinda. Simone Mendes, dando boa noite. Semear Amor, também dando boa noite. Tatiana Pagung está por aqui, professora de meditação, de autoconhecimento, tem um canal muito bom no YouTube, já participou aqui do canal Consciência Próspera, está por aqui também. Já vi a entrevista dela. Legal. Gabriel também está por aqui dando boa noite. E a Adriana colocando que linda a expressividade em suas mãos. Legal. Bacana, através dos gestos, né? Perfeito, obrigado. Temos 2 perguntas aqui muito boas que chegaram no chat. Vou compartilhar aqui com você e aí nós damos sequência no nosso bate-papo. Pode ser? Claro, perfeito, já. Vamos nessa. A Fernanda perguntou aqui: existe alguma relação com os deuses hindus e o tarô? Olha, na minha ótica, poderia dizer que não. Mas aí é interessante, porque eles podem compor um tarô, né? Eu digo relação
junto na origem, na formação, né, Fernanda? Mas eles podem compor o tarô, até estava conversando com o Diego antes, nessa questão temática, né, dos baralhos de tarô. E aí a gente, talvez, não sei se vai ser feita alguma pergunta ou não, mas já posso, dentro dessa colocação perfeita, Fernanda, né, também dizer que o método ele não se limita essencialmente a um tarô, que nem falamos antes, Rider-Waite-Smith, ou tarô clássico, nem Naif, tarô de Marsella e vários outros baralhos, tarôs, inclusive oráculos, né? Não necessariamente o tarô clássico ali com os 22 arcanos maiores, 56 menores. Um oráculo que é muito significativo de ser trabalhado, por exemplo, as cartas sagradas de James Sans, tanto as cartas em si quanto as cartas dos animais, né? Elas podem também compor uma dinâmica, uma vivência, né? Claro, com uma mensagem muito mais arraigada àquela cultura, principalmente dos indígenas norte-americanos, mas podem sim, no caso a relação dos deuses hindu e tarô, eles podem ter relação dentro de um baralho específico, sabe? E com certeza, eu, por exemplo, na minha concepção, algumas cartas do tarô, por exemplo, a carta da morte, a carta 13, ela tem a vinculação, por exemplo, na astrologia com o signo do escorpião, para mim, e com o Shiva, que é o destruidor, a possibilidade de transformar, né? A trindade hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, né? Brahman, o criador, poderia ser o mago, Vishnu, o preservador, poderia ser o imperador, aquele que sustenta, aquele que firma, né? Então é muito interessante. Eu já vi uma vez um tarô que trazia as divindades hindus, mas eu não estava imerso nesse mundo do tarô. Então, a relação que tem, ou que possa ter, segundo a minha concepção, é justamente nessa possibilidade ampla de abertura e de interação do tarô, respeitada sempre, segundo na minha ótica, a estrutura básica, né, dos 22 arcanos maiores, 56 menores, né, e aí sim, pincelando as deidades hindus, e nós teríamos um tarô riquíssimo aí, né, trazendo Hanuman, o Deus macaco, trazendo as deidades femininas, Lakshmi, né? Nossa, tem bastante material aí. Muito interessante a colocação. Obrigado, Fernando. E a própria jornada dos 22 arcanos maiores do tarô contou uma história também, né, Rafael? A gente pode considerar também a criação, né, a preservação, a transformação, a destruição. A simbologia, ela tem as suas infinitas possibilidades. Não, interessante mesmo a colocação da Fernanda, né? Porque até separei, antes que isso me permite, né, de tarô, que eu achei fantástico o trabalho. Ele foi editado, acho que no ano passado. A autora é a Mônica Bonfilho, e é o tarô dos orixás. Então, dentro da cultura, né, afro-brasileira, temos Exu como a carta 1 do mago, Oxum como a sacerdotisa que nós falamos antes, Yansan como a imperatriz. Então, trazendo essa analogia, a própria colocação da Fernanda, né, dos deuses hindus, ao meu ver, todas as culturas, todas as simbologias e deidades podem compor o tarô e trazer um trabalho fantástico. Por exemplo, no tarô dos orixás, a gente pode trazer uma vivência do yoga e também trazendo dinâmicas da capoeira, né? Temos aula aqui de yoga com capoeira, justamente nessa questão. A carta do carro traz uma movimentação, a carta do pendurado, a gente pode cabeça para baixo num AU, sabe? Então, são universos riquíssimos, né, que eu vejo que aí o tarô pode entrar e dialogar com aquele ambiente, com aquele microcosmo, respeitada a cultura e a originalidade, né, daquele povo, eu ia falar daquela tribo, né, mas daquela comunidade específica, né? Maravilha. Estamos aqui no bate-papo ao vivo com Rafael Maciel, instrutor de yoga, conhecedor de tarô, do tarô, da simbologia do tarô. E o nosso bate-papo é sobre yoga e tarô. Então você pode participar ao vivo. Estamos ao vivo aqui, segunda-feira, 1º de maio, dia do trabalho. Estamos trabalhando para trazer espiritualidade para você e conectar mais consciências prósperas.
Tem uma pergunta da Leila Rocha, que é a seguinte: qual arcano corresponde à posição, à postura de lótus? Uhum. Falamos antes, e aí, interessante, né, Leila? Porque aí também traz a interação do aluno dentro daquilo que o próprio arcano representa. Postura de lótus, que seria uma postura sentada, meditativa, onde um pé vai numa virilha, o outro na outra, ele poderia tanto simbolizar a imperatriz, como nós fizemos aqui, a mudra da postura, o mudra, né, da flor de lótus. Esse é o mudra da flor de lótus, a postura seria ela sentada numa posição meditativa. Se eu fechar os olhos nessa postura de lótus, também poderia entrar na sacerdotisa, que é o aquietamento, a reflexão 2, ou também poderia, no fechamento, por exemplo, da prática de yoga, né, trazer essa contemplação como se fosse, né, um fechamento na própria carta final, no 21, que é um mundo, né, que depois acho que a gente até vai mostrar, né, Diego? Então, uma postura também entrega vários arcanos, várias cartas, dependendo do momento que ela quer colocada na prática e também dependendo da própria verdade com que a pessoa recebe aquela energia, né? Então, essa postura, por exemplo, a postura da flor de lótus, né, Padmasana, poderíamos colocar realmente nessas posturas auspiciosas, né, de trazer a imperatriz, trazer o mundo, e por que não também de trazer esse recolhimento como se fosse a sacerdotisa, né? Bem interessante a colocação. Obrigado mesmo. Excelentes perguntas, né? Na sequência, nós temos Claro. alguns vídeos aqui que o Rafael separou, com algumas práticas de postura. E aí, a ideia aqui é a gente ir compartilhando e você ir explicando sobre os vídeos. Então, Claro. eu vou colocando aqui na tela. Aqui na sequência, nós temos o mago, o carro, o louco, o papa e finalizando com os amantes. Aí, se você Tá, quiser ir em perfeito. outra sequência, você pode falar, tá bom, Rafael? Então, eu vou Perfeito, pode colocar ser essa primeiro. mesmo. Pera, eu vou colocar o mago, então, aqui. Aí também no tarô de Rider-Waite-Smith. Aí estamos em Padma Mudra da Flor de Lótus, no mago, com uma possibilidade dele desabrochar, que é a carta número 1. E aí trazendo um asana respectivo, né, uma variação de Virabhadrasana na postura do guerreiro, algumas vezes chamam de Chanti Virabhadrasana na postura do guerreiro pacífico, uma mão ao alto, a outra abaixo, né, justamente vinculando a constituição do mago naquela carta, né. A gente já associa também ao princípio hermético, né, da correspondência que está em cima e está embaixo, né, a gente entra numa outra linha, mas no fim, né, Diego, a gente vai vendo que tudo está ligado e as possibilidades são amplas, né? Então, se para alguma pessoa ela não toca de uma maneira, pode tocar de outra, e tá tudo bem. Acho que é a verdade do coração mesmo. Aí no carro, conforme falamos antes, questão de ir em frente, né? Seguir movimento. Aí já associamos um mudra, que é o Matsya Mudra, o mudra do peixe, que significa justamente, né? Seguir em frente, trazer um alinhamento. Depois eu até vou fazer uma outra colocação sobre este mudra. E aí passamos à postura do tigre via Grasana, onde a própria energia, até a gente mescla um pouco aqui com o xamanismo, né, Diego? A própria energia do animal, o tigre, ele mira, né? Ele vai em frente, ele segue na sua senda dentro da selva, né? Então, aí nesse vídeo curto a gente colocou um mudra e uma postura, né? É interessante o mudra do peixe, que é quando se coloca a palma de uma mão sobre o dorso da outra e ficam os polegares ao lado. Eu posso executá-la, por exemplo, numa postura sentada, levando os braços, ou fazendo a postura da montanha com o mudra do peixe. Ah, também eu faço natação, é um gesto, é uma posição de mãos também peculiar no nado de costas, né? E o sinal em língua brasileira de sinais, tem alguns sinais para peixe, mas tem um que vai nadando em frente. Então, esse gestual de mãos é muito poderoso, né? Então, na nossa concepção tem a ver com o carro nesse movimento de avanço, né? De seguir em frente, né? Projetar, né, qual caminho a seguir. Perfeito.
Aí, novamente, o arcano 0 louco. E aí vai ser uma... Sinhassana, né? Como se fosse a postura do leão, onde você coloca a língua para fora, solta o ar pela boca, e a fixação do olhar pode ser direcionada tanto para frente, ponta do nariz, ou interciliar entre as sobrancelhas no Agyan Chakra. É uma postura que trata bem as vias respiratórias. E aí falamos antes até a postura de Natarajasana, a postura do dançarino, que simboliza principalmente essa carta do louco no Rider-Waite, né, na beira de um precipício, né, se permitir dançar, né, na dança cósmica do yoga, como Shiva, o criador, ou por que não, né, dançar nessa leitura fantástica que são as cartas do tarô, né, desse mundo fantástico, essa dança, né, né, fantástica essa. Aí o arcano 5, Papa, né, uma carta que já traz mais a moralidade, a austeridade como uma autoridade, né, não necessariamente religiosa. E aí uma postura chamada Ardha Matsyendrasana, né, que é uma postura vinculada a um sábio Matsyendra, né, então, né, se buscou também uma reverência aí o Prana Mudra, onde os dedos médio e indicador tocam o Agyan Chakra, né, que é um mudra que o Papa faz em alguns tarôs, né, e aí trabalhamos tanto nessa colocação, tanto o mudra quanto a própria respiração, porque eu posso, com o polegar, fazer a respiração alternada, né, e com a mitologia hindu, conforme a Fernanda acho que perguntou, né? Porque Sim. daí a gente trouxe um sábio, trouxe Matsyendra, antes a gente trouxe Shiva, né? Então a relação que eles vão tendo, daqui a pouco vai aparecendo, né? Os deuses hindus foram aparecendo aqui, né, no meio da nossa live hoje. Carta número 6 do tarô. Os amantes ou os enamorados. Cores: bege, laranja, amarelo, violeta, branco, verde e azul. Carta 6, os amantes ou os enamorados. Excelente, excelente a produção dos vídeos. Vamos aproveitar para divulgar, então, onde o pessoal encontra mais vídeos, mais informações. Uhum. Perfeito. Até também reverenciando aqui, né, toda a equipe que trabalhou, um amigo Douglas, ele que fez a filmagem, a edição lá no Espaço Buscadores de São Leopoldo. E aqui nas redes sociais eu tenho um Instagram, Rafael Maciel Yoga, e o canal do YouTube, Rafael Maciel Yoga também. Tem esses vídeos, a gente fez até agora, tem algumas séries mais longas, com uma dinâmica de 10, 12 minutos de yoga e tarô. Tem também yoga e capoeira, yoga dos bichos, yoga em libras, né? Tem vídeos curtos como esse, justamente para Instagram ali, e shorts do YouTube. E esse último vídeo, né, foi uma vivência das cores das cartas em libras, né? Então, principalmente no Rider-Waite, né, se pega as cores e se coloca a sinalização em libras. Na verdade, qualquer tarô, né, é permitido isso, né? Então, são as possibilidades que as cartas, né, nos demonstram, né, dentro dessa abertura fantástica, né, tanto do tarô quanto do yoga e outras vivências, né. Na verdade, a gente se filia naquilo que realmente vivencia, né. Então, só agradecer e buscar mais e mais, assim, a lapidação, né. Sim, com certeza. Então vamos se inscrever aí no canal do Rafael, que é Rafael Maciel Yoga, bem simples, Rafael Maciel Yoga no YouTube, Tranquilo, e no Instagram, Rafael Maciel Yoga.
Muito legal, produção muito boa. E vamos que vamos aqui no nosso, Perfeito, na nossa obrigado. sequência, assim. Ô, Rafael, tem uma curiosidade. Qual que é a diferença entre técnica de relaxamento, de concentração, meditação? Existe uma diferença? É possível meditar sem relaxar ou relaxar sem meditar? Sim, sim. Na verdade, né, eu vejo as três como, apesar de semelhantes, né, Diego, diferentes, né, e não necessariamente excludentes e até mesmo complementares, né. Por exemplo, na própria dinâmica estrutural de uma aula de yoga, né, passados essas etapas que nós compartilhamos aqui do respiratório, depois do asana, da postura, aqui os mudras, né, a parte final, que em algumas linhas se chama ou relaxamento, ou sono consciente, ou yoga nidra, ou yoga nidra no método Swami Satyananda, ela visa esse aquietamento, né, das flutuações mentais e o relaxamento corpóreo. E aí recomenda-se que o aluno deite, né, e quando isso, segundo, né, a minha visão, segundo os estudos, né, que eu vivenciei e vivencio, né, para mim deitado não é meditação, né? A meditação seria ou em pé, até mesmo ou sentado, né, com a mente em ação. Sempre faço essa essa colocação assim, desmembramento de palavras, né? Então o relaxamento ele seria onde após toda a prática, às vezes solar, numa aula de yoga, você teria, né, ativação do sistema nervoso parasimpático para trazer essa baixa de energia e se trabalhar outras técnicas dentro da técnica do relaxamento consciente ou do yoga nidra. E aí as cartas do tarô entregam muito, né? Entregam muito porque elas possibilitam esse jogo de dualidades, né? De positivação de um objetivo, que no yoga chamamos de sankalpa, de visualização de um objeto, né? A concentração, né? Que em algumas linhas chama-se dharana. Aí escolheríamos, por exemplo, né, dentro do método Yoga Tarot, escolheríamos uma carta e trabalharíamos a concentração em um símbolo dentro da imagética daquela carta. Né? E a meditação aí seria um passo além da concentração, onde esse símbolo, né, a mente focaria tanto nesse treinamento do símbolo, que aí se passaria a ter esse breve instante entre uma respiração e outra, entre a fusão do observador e do observado, né, passar-se a ser o próprio símbolo, né. Então, eu vejo na minha ótica, por exemplo, a concentração muito mais próxima da meditação, por exemplo, do que do relaxamento, né. Mas são, como a gente fala até no direito, a gente fala, né, a zona gris, né, a zona cinzenta, que às vezes possa causar uma certa confusão, até dificuldade de assimilação, mas que tem seu poder, assim, riquíssimo, né? Então, e aí eu vejo que que as cartas do tarô, elas chegam, assim, a uma potência, não digo máxima, né? Porque nunca se tem isso, mas uma potência extrema, assim, de possibilidade de autoconhecimento, né? E expansão da consciência. Excelente. E você falando sobre meditação, sobre tarô, sobre a jornada, né? Sobre jornada de vida, nós temos a iluminação, nós temos também um caminho para chegar na iluminação, no samadhi, enfim, através do caminho da meditação, do caminho do yoga. E nesse caminho nós encontramos as nossas sombras, né? Que também são representadas aí através dos arcanos do tarô. Como lidar com as sombras sem ir para um caminho de fuga? Existe essa possibilidade dentro dessa interação com o yoga e o tarô? Existe. Eu já vejo, por exemplo, antes, né, de transitar no tarô, eu já via esse enfrentamento, podemos dizer assim, né, como se fosse um bom combate, né, porque somos, né, luz e sombra todo o tempo, já na vivência do yoga, né. Não é em vão que uma das últimas posturas do yoga, na prática, né,
assim, tradicional, é justamente a postura do cadáver, né? Shavasana, onde, né, deitamos no solo, né? Colocamos as palmas para cima, os pés para o lado, né? Dependendo do trabalho, se faz uma abstração dos sentidos, né? Chamada Pratyahara. E aí, assim, morremos, né? Para aquela prática, para aquele momento, e depois, né, entre aspas, renascemos, né, ao final da aula. E aí sim, né, na fase do relaxamento consciente, do Yoga Nidra, nesse confronto de dualidades, ou até na projeção do Sankalpa, muitas vezes, direcionado pelo professor ou não, há essas adversidades, esses obstáculos no caminho, né, que não deixam de ser as sombras, ainda que às vezes no plano da ideação, né, um plano ainda da consciência. Mas essa continuidade na prática, e aí sim que eu vejo que realmente há que se ter uma disciplina para se continuar por um certo tempo, ela vai estruturar melhor esse enfrentamento quando ele ocorrer realmente, às vezes, numa situação real e concreta, né, no mundo do aqui e do agora, e em qualquer um dos planos, assim, até das cartas dos arcanos menores, né. Então, falando até da minha própria vivência pessoal, assim, né, em momentos de extrema dificuldade, né, tanto a vivência no yoga quanto, às vezes, pegar algumas cartas e estruturar o estudo de uma forma até mesmo terapêutica, né, para mim é algo revelador e libertador, né, e aí sim, né, saber que, às vezes, o encarar a sombra é tão necessário quanto abandoná-la no momento certo, assim. Temos uma pergunta da Leila Rocha, mas antes deixa eu fazer para você uma pergunta inevitável aqui. Você faz também atendimentos com o tarô? Sim, sim. Faço, Como... até hoje, antes eu fiz um amigo meu que pediu um online aqui, né? Claro que a vivência maior aqui é do tarô junto às aulas de yoga, né, Diego? Até por uma questão também de tempo, né? Conforme conversamos ali antes na exposição, trabalho também como advogado, né? Então tem uma demanda bem forte nessa questão jurídica, onde tanto o yoga quanto o tarô me trazem inúmeros benefícios, né? Falando especificamente como advogado, no sentido até mesmo da, da respiração consciente, às vezes da leitura corporal e astrológica, né, do que a situação possa apresentar, como aquela pessoa, as pessoas podem se comportar e como será a minha reação perante isso, né, como eu posso trazer uma harmonia frente a toda uma vivência, né, então, respondendo a pergunta especificamente, né, sim, faço leituras online e presenciais, né, também nesse espaço que fizemos as filmagens, no Buscadores, quanto num outro local onde dou as aulas chamado Madhuban, e aí também eu faço uma outra colocação, trabalho bastante também com o universo sonoro, e aí até por uma troca com a Tatiane Menkaká, que a gente comentou antes, né, a criadora do Terra Mística, onde fizemos o curso de terapia xamânica, de se colocar o toque do tambor Lakota, junto à imersão final na carta do tarô, né? Já tivemos vivências assim, junto da aula de yoga, fazendo um fechamento, por exemplo, até onde o toque do tambor vai levar aquela carta após uma vivência de yoga, né? E até onde, por exemplo, a condução tipo um sound healing, assim, do instrumento certo e adequado vai direcionar o relaxamento consciente ou até mesmo um treinamento, uma técnica de dharana, concentração ou dhyana meditação, né? Onde seria um mantra dhyana, uma meditação baseada no som. Então, as possibilidades são realmente inúmeras, assim. Então vamos à pergunta da Leila Rocha. A respiração do arcano O Carro é a respiração da técnica de renascimento? Leila, na verdade, aí eu não sei se qual linha que ela estaria se referindo, né? Seria alguma vivência específica, alguma linha de psicoterapia, algo assim, em relação ao renascimento, né?
porque temos algumas técnicas de respiração, né, que são adaptadas dentro de uma certa linha de estudo filosófica ou espiritual, né, talvez possa ser uma respiração similar, realmente, né, dentro daquele método, né, mas não deixa de ser, se olharmos, assim, fora de toda e qualquer vinculação, né, o próprio ato de inspirar e exalar também há um processo aí de morrer e nascer de novo, né, porque inspiramos e ao exalar já no próximo ciclo é algo totalmente novo, né. Então pode ser sim, até porque essa respiração do caos que fizemos aqui, a respiração drástica, a respiração do fole acelerada, ela traz um processo realmente, né, como podemos dizer, até uma pequena morte, né, e talvez um novo renascer. Excelente. Vou passar alguns recados aqui para você que está nos acompanhando. Consciência Próspera, sempre ao vivo, de segunda a sexta-feira, aqui no YouTube, canal Consciência Próspera. Você pode acompanhar as gravações. E para você ficar por dentro da programação do canal Consciência Próspera, da TV Consciência Próspera, acesse o Instagram, que está aqui na tela, você pode ver, que é o TV Consciência Próspera. TV Consciência Próspera no Instagram. Você pode acompanhar a programação que acontece aqui ao vivo de segunda a sexta-feira. Então, a você que está acompanhando aqui esse vídeo ao vivo, que está acompanhando essa gravação, eu desejo sinceramente que você descubra aí dentro de você, dentro do seu coração energético, dentro do seu chakra cardíaco, a verdadeira paz, né? Que você seja feliz, que você tenha uma consciência próspera. Então, estamos chegando no final aqui desse bate-papo incrível hoje com o Rafael. Aprendi muito, está sendo muito legal. Mas antes da gente terminar, Rafael, por gentileza, deixa uma mensagem final para quem está nos acompanhando aqui. Se você quiser falar novamente das suas redes sociais, fazer a sua divulgação, o microfone é seu e muita gratidão pela oportunidade de estar aqui com você hoje. Perfeito. Um agradecimento meu também por estar nesse programa realmente, como o nome diz, né, consciência próspera, para que a gente consiga ter mais elementos a buscar, né, a verdade do coração, o propósito de alma. E uma mensagem final poderia sintetizar entre os objetivos e os benefícios do método, né, Diego? Ele foi criado justamente para oportunizar essa junção de dois mundos, mas visando não apenas o autoconhecimento, né, visando também as possibilidades de se autotrabalhando, também fazer algo pelo nosso microcosmo, microambiente em que vivemos e convivemos, né? Sendo os mestres, cada um sendo mestre de si mesmo, né? Por isso que eu vejo o yoga como uma prática, apesar de conduzida, né, algo ativo, pessoal, individual, particularíssimo, assim, né? Então, junto com os estudos do tarô, com a absorção da energia arquetípica das cartas, teremos não apenas a formação de conexões neurais, mas também a ativação de vários planos que possam nos conduzir a ser pessoas melhores, né? Como Jesus já dizia, né, amar os outros como a si mesmo, mas primeiro temos que nos amar bem, né, para poder fazer esse trabalho de troca, né. Então a mensagem é essa, né, seja o mago, a carta 1 ali, o agente criador e atuante da tua jornada pessoal, né, seja com yoga, seja com o tarô, seja com qualquer outra prática espiritual ou não, mas seja um agente criador efetivo que possa também trabalhar em prol de pessoas ou da energia que move o mundo, né? Então, esse é o recado que fica, né? Porque para mim a espiritualidade se manifesta, né, nas flores, nas plantas, nos animais, no sol, na lua, né? Então, está à nossa disposição e basta a gente trabalhar aqui a energia até do naipe de paus, né? Ter essa centelha, o elemento fogo para buscar essa para trilhar essa caminhada evolutiva, né? E reiterando ali, que conforme o Diego
Diego comentou, né? Tem um trabalho ali no Instagram e no YouTube, ambos Rafael Maciel Yoga, né? Onde a troca é livre, né? Aberta a qualquer possibilidade de interação, né? Nas práticas também nós temos ao final aqui, ao final das aulas, né? A colocação a utilização dos óleos essenciais, que para mim é a alma da planta, né? Especificamente de acordo com a temática da aula, né? Tem uma formação específica também em aroma nidra, que é o óleo essencial junto à fase do relaxamento consciente, né? Lá na Casa Mai, da Mayra Correia Castro, em Curitiba. Então, os universos estão conectados, né? Basta a gente estar aberto a eles aqui. Só agradecer, muito obrigado pela abertura e pela troca, né? Que sempre estamos trocando.